Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar continuidade agora no nosso livro, na nossa apostila, né? Nós mudamos aí para a unidade 2, capítulo 1, tá? Eu dividi esse capítulo 1 em duas partes. A primeira parte nós vamos trabalhar com a ação humana nos ecossistemas aí, tá? Se vocês observarem a apostila, ela divide, né, os cadernos em unidade 1, unidade 2. Nas primeiras aulas eu acabei não dando conta, né? Mas a partir de agora eu vou estar sempre numerando para vocês. Então observem que é a unidade 2, tá? Nós já tínhamos visto a unidade 1, que trabalhou com a relação ecológica entre os seres vivos. Agora nós vamos falar da ação humana nos ecossistemas. Primeiramente, seria interessante falar o que é ecossistemas, né, gente? Uma palavra tão comum e muitas das vezes nós confundimos ecossistema com ecologia. Ecossistema, eu poderia dizer que é interação. O que é interação? É a forma como interagem os seres vivos e o meio ambiente. O meio ambiente está representado pelos fatores físicos e químicos. Então, um ecossistema pode ser considerado, por exemplo, uma lagoa, a Mata Atlântica, onde nós vivemos. Dentro da Terra, dentro da biosfera, nós temos vários ecossistemas, tá certo? Alguns ecossistemas típicos do Brasil: a floresta amazônica, o Pantanal Mato-Grossense, a Mata de Cocais, a Mata de Caatinga e vice-versa aí, tá? Então, ficou tranquilo aí o conceito para vocês de ecossistema, né? As alterações nos ecossistemas que nós vamos citar, né? As ações que o homem tem levado à busca aí. Então, o progresso é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, trazendo-lhe muitos benefícios, mas também pode afetar o ecossistema, ocasionando a poluição da água, do ar, do solo, o esgotamento dos recursos naturais e a extinção de várias espécies biológicas, entre outros problemas aí, tá? É, Nesse primeiro momento, eu vou focar mais na poluição do ar, tá? Depois nós vamos ter uma aula falando sobre a poluição da água, dos recursos hídricos, e depois da poluição do solo, da hidrosfera aí. A sequência aí não vai fazer diferença para a gente não, tá? Agora, quando a gente fala ali, sociedade, trazendo benefícios, nós estamos hoje vendo o nosso país, né, passar por uma pandemia. Com isso houve o agravamento aí, fala-se muito em crescimento econômico, há uma questão de gerar emprego, gerar renda. Então nós necessitamos, sim, de recursos naturais, mas hoje se fala muito em crescimento sustentável, em desenvolvimento, em sustentabilidade. Ou seja, nós vamos retirar da natureza os produtos que nós necessitamos. Porém, tentar mitigar significa minimizar os efeitos, né, dessa retirada desses recursos naturais. Nós necessitamos destes recursos naturais aí, sem sombras de dúvidas, né? Então, hoje ganha-se muito afinco, não só no Brasil, como em todos os países do mundo, a produção de, de produtos que os seres humanos necessitam, mas de maneira sustentável aí. Joia? Um dos desafios dessa sociedade é de continuar a progredir de forma sustentável. Para isso, é preciso que cada cidadão seja responsável por suas ações e use os recursos naturais com consciência e de forma moderada. Aí que eu acho muito interessante, que ele fala a palavra cidadão.
muitas das vezes eu falo, o que eu posso contribuir para que eu possa minimizar? Ah, eu sozinho não vou fazer diferença. Então é com vocês que estão aí no 7º ano, é com essa geração que está chegando agora, que estão sentados nos bancos escolares, que nós vamos mudar essa concepção. Essa questão de que é preciso crescer, é preciso gerar renda, mas é preciso que nós possamos cuidar do nosso meio ambiente, porque senão corremos o risco, né, de não termos condições de viver no nosso planeta Terra, em nossa biosfera. Agora, essa consciência, ela é do cidadão, mas ela tem que ser de maneira coletiva, em parceria com a sociedade e com todos os órgãos, seja a nível municipal, nível estadual, nível federal. Nós precisamos de políticas públicas eficazes para o nosso meio ambiente aí. Eu fico muito feliz porque eu vim de uma geração, de uma época que as pessoas consumiam muito, mas ninguém tinha preocupação de onde iria parar os restos dos lixos produzidos por mim ou pelos meus familiares. Hoje, essa consciência já nasce, né? Dentro da própria escola, trabalhar em outras disciplinas este conteúdo. Então, é um tema bastante transversal. É importante que todos possam fazer a sua parte, mas mais do que importante é que nós não deixemos, né, que esta conscientização passe e que a gente ache que seja uma coisa boba. Não é. É a consciência, tá? Espero que vocês sejam alunos críticos e conscientes. A contaminação ambiental. A poluição ela é caracterizada pela presença concentrada no ambiente de determinadas substâncias ou agentes físicos que afetam negativamente os ecossistemas. Essas substâncias e agentes recebem o nome de poluentes, né? Então nós observamos aí poluentes o tempo todo, né? Andando pela rua, você pode ver o nível de educação ambiental de uma determinada população, se o seu bairro está com muita lixo, né? Pessoas pegam uma bala, joga, né, o papelzinho dela ali. Você, gente que está dentro do carro, toma um refrigerante, joga a garrafinha. Então tem que ter essa consciência nesse aspecto aí de poluição. Isso aí vai trazer graves consequências aos nossos seres humanos aí. Muitas das atividades humanas, principalmente nas sociedades industrializadas modernas, geram diversos tipos de poluente. Lixo. Por exemplo, vocês têm uma noção qual é a quantidade de lixo produzido na sua residência? Vocês têm noção qual a quantidade de lixo é produzido na nossa cidade? Vocês têm noção qual que é a destinação desse lixo? Aonde está indo parar esse lixo? Será que nossa cidade, Visconde do Rio Branco, tem um aterro sanitário para a destinação desse lixo? Será que nós já separamos o lixo orgânico, que a gente fala que é o lixo molhado, né? Proveniente aí de restos de comida, casca de banana, separamos do lixo não orgânico, aquele que custa ter decomposição? Então isso é muito importante que fique na cabeça de vocês. Seria até um objeto, né, de estudo para a gente, depois fazer uma pesquisa, né, junto ao secretário de Agricultura ou a divisão de meio ambiente do município, ver o que os nossos gestores estão trabalhando em relação à questão do lixo em nossa cidade, Visconde do Rio Branco. Porém, nós vamos deixar para detalhar isto em outra aula, tá legal?
Aí fala também fumaça e resíduos industriais. Fumaça aqui em Rio Branco, nossa senhora, o povo aqui tem um hábito principalmente de limpar quintal e colocar fogo. Algumas pessoas antigas acham que ao queimar você vai estar levando nutrientes. Nós vamos ver que é um denominador muito complicado lá na frente. Essa fumaça ela traz inúmeros gases tóxicos à nossa saúde e compromete, né, o efeito estufa que nós veremos também. Esses resíduos industriais, é a fuligem, pode ter o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, inúmeros poluentes aí. Constantemente a gente vê nos telejornais, né? Cidade como Pequim, o nível de partículas suspensas no ar, São Paulo, né? Muitas pessoas falam, eu vim morar no interior, né? Porque no interior eu vou ter a possibilidade de poder ter uma vida de maior qualidade e inspirar, respirar um ar mais líquido aí. Né, gases produzidos, etc. Além de grande quantidade de resíduos orgânicos, como fezes e urinas. Aí que eu queria pensar para você. Quando eu perguntei lá anteriormente, a urina de vocês, as fezes de vocês, a gente dá descarga na casa da gente. Onde é que irá parar esses dejetos? Visconde do Rio Branco conta como estação de tratamento de esgoto? Se vocês olharem lá na conta de vocês, tiverem a curiosidade, nós vamos ver que a Copasa, ela é uma estatal, é do governo do estado de Minas Gerais. Ela presta um serviço, né, que cobra da gente um tratamento de rede de esgoto. Porém, nós ainda não temos essa rede de esgoto tratada em nossa cidade. Principalmente na minha casa, é uma das grandes discussões, né, no momento, como que a Copasa vai fazer esse tratamento. A cobrança já é feita, porém o tratamento ainda já não é feito, né? Agora imagine nossa cidade, né, a zona urbana aí, despejando tudo nas nascentes no rio Chopotó, né? Imagine a zona rural. Zona rural a gente fala as roças, né? Em que você às vezes vai despejar em fossas, que são buracos que depositam ali. Então, é muita coisa a ser pensada, a ser refletida nesse aspecto aí. Tá joia? A poluição também, gente, ela leva à contaminação ambiental, que é um conjunto de modificações que prejudicam as condições físicas, químicas ou biológicas do ambiente, né? Então elas vão impactar, né, de maneira direta, contaminando o ar, a água, o solo e os seres vivos aí, tá? Como eu disse para vocês, nessa unidade 2 do capítulo 1, eu vou dividir ela em 3, porque nós entramos lá com o conceito de ecossistema, falamos da importância da sustentabilidade, a importância de vocês como alunos, né, formadores de opinião, né, ter opinião crítica, trabalhar com a coletividade. Nós discriminamos, nós falamos dos tipos de poluição. Agora, se for falar de cada poluição numa única aula, o assunto torna extremamente extenso. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar aí com a contaminação do ar atmosférico. E tem 3 importantes ações da poluição do ar aí. A poluição do ar tem como seus principais geradores os gases liberados pelos motores de veículos, pelas indústrias, pela incineração. Essa palavrinha aí parece difícil, né? Mas incineração seria queima. Toda vez que eu vou falar incinerar, né? Incineração, quer dizer que eu estou queimando. E a queima, o que ela provoca? Libera uma grande quantidade de substâncias tóxicas no ambiente, né? Então, ali, incineração do lixo doméstico e pelas queimadas de campos e florestas. Este ano nós estamos em 2021, mas se nós formos olharmos, né,
o ano que passou, 2020, né, a gente percebia, né, os holofotes dos telejornais mostrando que o Brasil teve um ano recorde de queimadas, principalmente as queimadas no Pantanal Mato-Grossense, né? Não só naquele ecossistema, não, bem como também na floresta amazônica, na região do Cerrado. Isso trouxe o quê? Muita morte de animais da fauna típica ali. Foi assim uma agonia, né? Então é necessário conter estas queimadas aí, que nós vamos ver que traz enormes consequências. Além de matar a biodiversidade, a diversidade de seres vivos daquele ecossistema, né? Vai contribuir muito também para o efeito estufa, né? Em muitos casos ali também nós tivemos aqui a cidade de Campo Grande, né, Dourados, em que a fumaça era carregada para as cidades, né, levando os distúrbios respiratórios, né? Chegou até chover uma água cinzenta, né, na região sul, na cidade de São Paulo, provenientes da grande quantidade desses poluentes na atmosfera aí, tá? Outro, né, no mundo, o Brasil não está bem visto devido à grande quantidade dos desmatamentos ocorridos principalmente na nossa querida floresta amazônica aí, né? Que muitos falam que é o pulmão do mundo, mas nós vamos ver que essa frase pulmões do mundo lá na frente não é bem essa realidade aí. Ela tem uma importância de controlar, né, o regime hídrico, o regime hidrológico, o sistema de chuvas, não só no nosso país, no Brasil, mas de como toda a biosfera como um todo aí. Prosseguindo, os gases liberados no ar, eles podem agravar, né, e trazer problemas ambientais como a intensificação do efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e as chuvas ácidas, por exemplo. É muito comum as pessoas confundir efeito estufa com camada de ozônio. Nós vamos falar, então, primeiramente, de cada uma delas aí, rapidinha para vocês, tá? O efeito estufa. Eu coloquei para facilitar para vocês 3 figuras, tá joia? O efeito estufa, gente, é o seguinte, vocês estão vendo ali, ó, CFCs, né? A queima, né? A queima de combustíveis derivados do petróleo, tá vendo aquele carro? Ele libera substâncias, né? Para a atmosfera. Só que essas substâncias elas sobem, né, para o espaço e aumenta a concentração do CO2. O CO2 ele é muito importante, porque a gente fala que é um gás estufa, né? Ele, em níveis ideais de concentração na atmosfera, ele faz com que os raios solares batam, né, e voltam, reflitam na superfície da nossa Terra aí. Então, estufa seria o quê? Controlar a temperatura do nosso ambiente. É graças ao efeito estufa que nós, seres humanos, nós seres vivos, né, nós somos hoje o único planeta dentro da nossa Via Láctea a ter vida, né? Essa vida que a gente conhece. Então é graças ao efeito estufa. Então, o que tem acontecido ultimamente? Muito desmatamento. Se tem desmatamento, automaticamente eu não vou consumir CO2 na fotossíntese, que nós vamos ver lá na frente, tá joia? Quando eu queimo a gasolina, quando eu queimo os derivados do petróleo, eu vou estar liberando uma grande quantidade de CO2, tá bom? Ali tem outro gás, o metano, que é o CH4. Ninguém tem que ficar gravando esses gases, não. O metano, por exemplo, é um gás típico de flutuações de ruminantes, como bois. Então, a criação de bovinos em grande escala,
tem contribuído para o efeito estufa. Primeiro, você abre áreas para desmatar e você aumentando as populações de bovinos, consequentemente, você produz o metano aí, tá bom? Nós temos então o CO2 ali mostrando, né, que é proveniente. Quanto mais a população cresce no mundo, por exemplo, só nesses últimos 100 anos, nós ganhamos mais de 7 bilhões em nosso planeta, né? Por quê? Eu expiro quando eu faço, eu estou liberando para o meio ambiente o CO2. O CO2 é considerado um gás estufa, tá? Prejudicial. Agora tomem muito cuidado. O CO2, o dióxido de carbono, é o principal gás do efeito estufa, tá bom, gente? Porém, ele também controla a temperatura da Terra. Então temos que lembrar, ele tem um lado benéfico e um lado maléfico, tá? O que tem que ser feito é manter os níveis ideais de concentração nele na atmosfera. Aí, para finalizar aí do efeito estufa, então, é o aumento da temperatura do ar provocado pelo acúmulo de cristais de dióxido de carbono e de vapor de água na alta atmosfera. Eu não colocaria só o dióxido de carbono, CO2. Eu citaria ali o CH4, que é o metano, o NO2, que é o óxido de nitrogênio, e outros gases. Mas se gravar para mim o CO2, né, eu já ficaria assim e ficaria extremamente feliz. Tá joia? Eu sei que é muita coisa, mas depois vocês vão dar uma lidinha na apostila e pelo Google Meet nós vamos tirar dúvidas e vamos traçando as nossas estratégias aí. Outra poluição do ar atmosférico seria a camada de ozônio, né? A camada de ozônio é uma cobertura de gás ozônio. A fórmula do ozônio, gente, é o O3, é o oxigênio, são 3 átomos, 3 moléculas de oxigênio presentes na estratosfera. E a estratosfera, gente, só explicar para vocês. A atmosfera é dividida em várias camadas. A primeira camada que nós vivemos, vocês estudaram lá no 6º ano, é a troposfera. Ela está em torno de 10 quilômetros de altura de altitude, tá? Alguns autores aí vão divergir. A estratosfera ela pode estar localizada entre 25 a 40, 45 quilômetros de altitude. A altitude, gente, é em linha reta, tá? Quando eu considero o nível do mar, isso aí você estudar tudo no 6º ano. Se tiver dúvida também, pode perguntar para o professor Ronaldo, que ele vai estar disponível aí, né? Que ele protege o planeta das radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. A camada de ozônio concentra 90% das moléculas desse gás aí. O gás é UVA, ultravioleta. Esse gás, gente, ele é altamente prejudicial aos seres vivos. Ele causa mutações que contribuem aí, igual nós estamos vendo na pandemia. Pode ser uma mutação de um vírus que surgiu de um animal. Ele provoca o quê? Câncer de pele, né? E traz inúmeras sequelas no nosso organismo, né? Tem uma cidade na Argentina, eu esqueci o nome aqui agora, que muitas pessoas evitam sair no horário, né, depois do meio-dia, né, até às 5, 6 da tarde, que é uma concentração de ozônio lá, desculpa, a concentração de raios ultravioletas é muito grande aí, tá? É muito comum virar e falar que houve destruição da camada de ozônio, né? Ou buraco na camada de ozônio. Geralmente, esse buraco vem dos polos, né? Da região dos polos e vem subindo aí. É provocado principalmente pela emissão de um gás, o CFC, que é o clorofluorcarbono, tá? Ele está principalmente nos jatos de aeronaves, né, que trafegam na estratosfera, né? A estratosfera geralmente não tem mau tempo, não tem tempestades, não tem relâmpagos, né? Os freezer, as geladeiras, é utilizado esse gás, que é chamado gás freon. Então, o homem
tem buscado o quê? Mudar, né, formas alternativas desse gás por outros aí, tá? Então isso aí seria o quê? Para tentar minimizar os efeitos da destruição da camada de ozônio. Tomem muito cuidado, hein, gente? Não vamos confundir destruição da camada de ozônio com efeito estufa aí não. Agora, vamos falar um pouquinho das chuvas ácidas. Chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Quando eu falo elevado nível de industrialização, não é o caso do Brasil, não. O Brasil é um país que está em desenvolvimento, tem muitas indústrias aqui na região de Minas, São Paulo, Rio, mas quando eu comparo assim com os Estados Unidos da América, com os países europeus, lá são muitas indústrias, né? E o que é o mais interessante que essas indústrias às vezes provocam a poluição que vão atravessar todo o Oceano Atlântico, né, indo causar esses efeitos devastadores do outro lado do Oceano Atlântico, ou vice-versa, tá? Observe que consiste na precipitação. Precipitação para a gente seria chuva. Muito falar em índice pluviométrico, precipitação. Em vez das vezes a gente vai choveu, é chique falar a precipitação. Quando você vai ver o Jornal Nacional, qualquer outro telejornalista, eles falam lá na medição do tempo, qual que é os índices de precipitação, os índices pluviométricos para esse final de semana, tá? Com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos, como o dióxido de enxofre. Vocês estão no 7º ano, vocês não têm como ficar gravando todos, né? Por exemplo, o dióxido de enxofre, na primeira gravura ali, está representado pelo SO2. S é o enxofre, O2 é o oxigênio. Então, esse SO2, ele liberado no ar atmosférico, ele vai reagir com a água, né? H2O, vai produzir um ácido, que é o H2SO4, que é o ácido sulfídrico, tá? Nós temos ali um NO2, né, que é o dióxido nítrico, CO2, tá? Só que nós temos chuvas mais ácidas, né? Toda chuva por si só é ácida, mas a mais perigosa no caso é a que reage com SO2 aí. Observe que formam-se as nuvens geralmente não vão causar chuvas naquela determinada região, né? Elas vão percorrer quilômetros, quilômetros e quilômetros. Essas chuvas ácidas, gente, elas podem contaminar o quê? Os lençóis freáticos, os lençóis subterrâneos, né? Pode desmatar, igual aquela floresta ali foi toda desmatada pelas chuvas, corroer, né, estátuas, monumentos, tá? Então é muito importante aí vocês entenderem. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos muito casos de chuvas ácidas, não. Tá joia? Galera, turma querida, obrigado aí pela atenção. Eu vou sugerir para vocês algumas recomendações. Vocês vão fazer a leitura das páginas 190 a 192. Faça leitura com calma, com bastante tranquilidade, tá? Sem correria. Se for preciso, dê uma relida nelas, tá joia? Depois disso, no caderno, vocês vão observar as imagens que abrem a unidade, né? A unidade 2, no caso, das páginas 190 e 191. Observem bem aquelas imagens, tá? Eu quero que vocês copiem e respondam as questões propostas em seu caderno aí, tá? É muito importante que vocês façam assim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar nos grupos de WhatsApp, tá legal? E até por ligações telefônicas. Não sei se está sendo o ideal, mas estou me esforçando aí. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.